O código oculto da Bíblia. Fato ou fantasia? A Bíblia sempre foi vista como um livro sagrado, cheio de ensinamentos morais, espirituais e históricos. Mas e se eu te dissesse que, além de sua mensagem direta, ela esconde algo ainda mais profundo? Algo que apenas uma minoria de estudiosos conseguiu perceber ao longo dos séculos. Estamos falando de um código oculto, um sistema de mensagens codificadas, esperando para ser desvendado. Mas será que isso é real? Ou é apenas um mito alimentado pela imaginação de teóricos da conspiração? O conceito de que a Bíblia esconde segredos secretos está longe de ser novo. Há quem acredite que, através de certos padrões e sequências, a Bíblia revela verdades universais e até previsões do futuro. Mas, antes de saltarmos para conclusões, vamos olhar para as primeiras evidências e ver se esses códigos realmente existem. Para isso, vamos começar com a descoberta mais famosa: o Código da Torá. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. A descoberta de Michael Drosnin, o Código da Torá. Nos anos 90, o autor, Michael Drosnin, causou um grande alvoroço ao publicar seu livro O Código da Torá, onde afirmava ter encontrado um código secreto escondido nas escrituras hebraicas. Drosnin usou um software de computador para procurar padrões no texto da Torá. E ao fazer isso, encontrou supostas previsões de eventos futuros, como o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, que de fato ocorreu pouco depois da publicação do livro. Ele acreditava que esses códigos não eram apenas coincidências, mas mensagens ocultas, predições de eventos específicos da história humana. A ideia de que a Torá continha códigos para prever eventos tão específicos causou uma verdadeira revolução no mundo acadêmico e religioso. Mas, por outro lado, críticos afirmam que esse tipo de interpretação é fruto do acaso e que qualquer texto longo pode gerar padrões parecidos se você buscar o suficiente. E se esses códigos não forem predições, mas algo mais profundo, algo que ainda não conseguimos compreender? Vamos explorar isso. O padrão matemático, o papel da numerologia. A numerologia sempre foi uma prática misteriosa, e quando aplicada à Bíblia, ela ganha uma nova camada de complexidade. A ideia central por trás da numerologia bíblica é que certos números carregam significados ocultos e influenciam diretamente eventos e histórias bíblicas. Por exemplo, o número 7, que aparece com frequência em toda a Bíblia, é considerado um número perfeito, ligado à criação e ao divino. Mas o que muitos estudiosos sugerem é que a Bíblia está cheia de códigos numéricos, sequências e padrões que não são visíveis à primeira vista, mas que se tornam evidentes quando se olha mais de perto. Esse tipo de código pode envolver a soma ou a multiplicação de números que representam letras, como no sistema de gematria. O que seria mais intrigante é que, se realmente existirem códigos numéricos ocultos na Bíblia, eles podem ser chaves para uma compreensão mais profunda do texto, revelando aspectos não só espirituais, mas também proféticos e históricos. E se esse código matemático não fosse uma coincidência, mas uma parte integral do design da Bíblia? O que mais poderia estar escondido lá? O código de Fibonacci, uma conexão surpreendente? A sequência de Fibonacci é famosa no mundo da matemática e da natureza, mas muitos se perguntam: será que essa sequência aparece na Bíblia de forma intencional? A sequência de Fibonacci é uma sucessão de números em que cada número é a soma dos dois anteriores, criando uma progressão que aparece em vários fenômenos naturais, como o arranjo das folhas de uma planta ou o formato das conchas. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia contém em sua estrutura referências a essa sequência matemática, o que sugeriria que, por trás das palavras e passagens, existe um código oculto.
uma linguagem universal que conecta a Bíblia ao próprio cosmos. Essa teoria não é tão absurda quanto parece. Alguns estudiosos acreditam que certos versículos da Bíblia, quando analisados numericamente, seguem padrões da sequência de Fibonacci. Se isso for verdade, então o que isso revela sobre o propósito divino da Bíblia? A própria Bíblia estaria tentando nos falar por meio de uma linguagem matemática que transcende o tempo e o espaço? Para explorar essa questão, precisamos olhar mais de perto para um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. E aí, já conhecia esses códigos ocultos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. A linguagem hebraica e o poder das palavras. A Bíblia, em sua forma original, foi escrita em hebraico, grego e aramaico. E cada uma dessas línguas tem uma riqueza de significados ocultos. No caso do hebraico, as palavras são compostas por raízes que carregam múltiplos significados. E muitas vezes uma única palavra pode ser interpretada de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra ruach em hebraico pode significar vento, sopro ou até espírito. Isso abre um leque de interpretações que são difíceis de entender para quem não está familiarizado com a profundidade da língua. Mas a questão mais intrigante é se há um padrão ou sistema escondido nessas palavras. Alguns estudiosos sugerem que, se lermos as palavras de forma não linear, podemos descobrir mensagens secretas, uma espécie de código escondido no próprio texto original. Isso levaria à ideia de que a Bíblia não só transmite uma mensagem explícita, mas também nos oferece algo oculto, disponível apenas para aqueles que sabem como ler entre as linhas. Será que, por trás de cada palavra, existe uma chave para entender o real propósito da Escritura? Vamos ver o que mais o texto bíblico pode nos esconder. O enigma do livro de Daniel e suas profecias codificadas. O livro de Daniel, na Mines, Bíblia, é um dos mais enigmáticos e debatidos. O que realmente chama a atenção são suas profecias, que parecem cobrir não apenas os eventos de sua época, mas também acontecimentos que ocorreriam séculos depois. Uma das mais famosas é a visão da estátua com diferentes materiais, que se acredita representar os impérios que governariam o mundo. Mas muitos estudiosos afirmam que o livro de Daniel esconde muito mais do que uma simples narrativa de impérios. As passagens proféticas são vistas por alguns como códigos que só podem ser compreendidos em seus detalhes mais profundos. Por exemplo, o número de anos entre determinados eventos pode ser visto como um código, revelando um mapa do futuro. Isso levanta uma questão. Será que Daniel estava apenas profetizando eventos que já estavam predestinados? Ou havia uma mensagem oculta que iria se revelar mais tarde, em tempos modernos? Para entender melhor isso, precisamos olhar para uma outra parte do livro de Daniel, que sempre gerou muitas dúvidas. Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. A revelação de João, o código apocalíptico. O Apocalipse de João é um dos textos mais desafiadores da Bíblia, com suas visões apocalípticas e imagens poderosas de destruição e transformação. Mas e se o livro de João não fosse apenas uma descrição do fim do mundo? E se de fato estivesse codificado para revelar algo mais? Muitos estudiosos acreditam que as visões descritas por João, longe de serem apenas símbolos, também podem ser uma linguagem codificada que se refere a eventos futuros. Alguns acreditam que o marcado da besta, por exemplo, poderia ser interpretado como um código para entender certos movimentos políticos ou tecnológicos, enquanto outros apontam que as mensagens apocalípticas falam de ciclos históricos que se repetem. O mais intrigante é que a estrutura e a sequência das visões poderiam ser um reflexo de algo maior que João estava tentando comunicar, uma chave para entender o presente e o futuro. Se isso for verdade, então o Apocalipse de João não é apenas uma profecia de destruição,
mas um mapa para o entendimento do nosso tempo e do que virá a seguir. O código ainda está por ser decifrado? Então, o que podemos concluir até agora sobre o código oculto da Bíblia? A verdade é que, por mais que tenhamos explorado diversas teorias e padrões matemáticos, não há respostas definitivas. A Bíblia, em suas múltiplas camadas de significado, continua sendo um enigma. Mas e se esse código realmente existir e estivermos apenas começando a entender suas complexidades? Existem teorias que afirmam que o código não está completo, que ele ainda está esperando ser decifrado completamente. Talvez o código esteja tão entrelaçado com o próprio fluxo da história humana que só o tempo e o conhecimento necessário poderão revelar sua totalidade. Mas para chegarmos lá, será que o código está ao alcance de todos? Ou será que ele continua sendo um mistério reservado apenas a alguns poucos? Fica a pergunta: será que as mensagens codificadas da Bíblia vão finalmente ser reveladas de forma plena? Ou continuaremos a buscar respostas sem jamais encontrar todas as peças do quebra-cabeça? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.